Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capacidade térmica e potência térmica. Bom, a capacidade térmica de um corpo, agora a gente vai utilizar C maiúsculo, porque o C minúsculo a gente utiliza para calor específico, né? Então a gente vai usar C maiúsculo para a capacidade térmica. É a quantidade de calor necessária para que a temperatura do corpo varie 1 grau Celsius. Então depende apenas da massa do corpo e da natureza do corpo. No Sistema Internacional de Unidades, a gente utiliza a unidade para capacidade térmica como sendo Joule por Kelvin, mas na prática a gente utiliza, como a gente já falou, caloria por grau Celsius, porque aí a gente consegue utilizar com variáveis mais nossas cotidianas, tá bom? Então a gente vai ter mais duas equações. Então a gente tem, para a capacidade térmica, a gente pode calcular ela de duas formas. C é igual a massa vezes o calor específico, comi muita coxinha, e C maiúsculo é igual a Q dividido por ΔT de temperatura, comi quibe à tarde. A gente pode usar esses nomes aí para a gente tentar lembrar as fórmulas quando a gente precisar, tá bom? Então a gente tem mais essas duas fórmulas para a capacidade térmica, que é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo a 1 grau Celsius, tá bom? Potência. Potência é uma grandeza que expressa a quantidade de energia fornecida por uma fonte por unidade de tempo. E a potência pode ser uma potência elétrica, pode ser uma potência mecânica, mas aqui no caso a gente vai trabalhar como potência térmica. Então é a rapidez com que uma certa quantidade de energia é transformada em alguma outra coisa. Então a gente vai ter aqui, como a gente está trabalhando com energia térmica, potência é igual à quantidade de calor, que é a nossa quantidade de energia térmica em movimento, dividido, agora observem ali o T minúsculo, porque esse T minúsculo é tempo, dividido pela variação do tempo. Então não pode confundir. A gente tem variação de temperatura com T maiúsculo e variação de tempo com T minúsculo, tá? Então a potência, a unidade no Sistema Internacional de Medidas é o Watt, que é caloria por segundo, que é joule por segundo, mas a gente também pode calcular por caloria por segundo, caloria por minuto, quilocaloria por minuto, enfim, pode ter vários tipos de unidades aí e a gente indo fazendo essas transformações. A gente vai fazer alguns exemplos sobre caloria, sobre capacidade térmica e sobre potência térmica, tá bom? Então aqui, determine a capacidade térmica em caloria por grau Celsius para transformar 300 gramas de uma certa substância que possui calor específico igual a 0,09 caloria por grama grau Celsius. Vamos tirar os dados. A massa é 300 gramas e o calor específico 0,09 caloria por grama grau Celsius. A gente vai utilizar a primeira fórmula que a gente viu sobre capacidade térmica. C é igual a M vezes o calor específico. Então, só transformar ali, colocar nossas unidades. 300 vezes 0,09, isso vai dar 27 calorias por grama. E acabou. Bem simples, né? Próximo. Em um recipiente que está cheio de água, com 100 gramas de água, que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, a água é aquecida de 20 graus Celsius até 60 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica do recipiente? Vamos tirar os dados, a gente tem esses dados aqui. A massa é 100 gramas de água, né? O calor específico da água é 1 e a variação de temperatura vai ser 40 graus Celsius. Sempre a final menos a inicial, 60 menos 20, 40. Aí agora a gente vai dividir em dois passos. O primeiro passo a gente vai fazer o cálculo da quantidade de calor. Então, Q é igual a MC ΔT, de calor sensível. Se eu tenho variação de temperatura, é calor sensível. Vamos relembrar a última aula. Então, a massa é 100, o calor específico é 1, variação de temperatura é 40. Multiplica todo mundo, vai dar 4.000 calorias. Segundo passo, calcular a capacidade térmica. E aí sim, a gente vai utilizar que C é igual a Q dividido por ΔT. Esse ΔT é de temperatura, variação de temperatura. Então, eu vou pegar o valor que deu lá em cima, 4.000 calorias, dividido pelo 40, que é a variação de temperatura, e isso vai dar 100 calorias por grama, tá certo?
Bom, o segundo exemplo vai falar sobre potência térmica. Então, temos aqui, uma certa quantidade de água recebe 120.000 calorias durante um intervalo de tempo de 40 minutos. Qual a potência da fonte que está fornecendo calor a essa quantidade de água? Vamos lá, a gente vai tirando os dados, a quantidade de calor, 120.000 calorias, a variação do tempo, 40 minutos. Basta a gente colocar na fórmula da potência, onde a quantidade de calor é dividida pelo tempo. Aqui eu não tenho qual unidade que deve estar a potência, então basta a gente pegar quantidade de calor, 120.000, dividido por 40 minutos, isso vai dar 3.000 calorias por minuto. E essa aí é a minha potência. Então, essa fonte fornece 3.000 calorias por minuto para aquecer essa quantidade de água, tá certo? Agora, a gente vai para outros dois fatores que a gente utiliza quando a gente trabalha a calorimetria, que é a quantidade de calor total e depois a gente vai ver o equilíbrio térmico também. Então, imagine que você tem uma pedra de gelo que tem 100 gramas, né, de massa e está a menos 10 graus Celsius. E que a gente quer transformar essa pedrinha de gelo em água a 30 graus Celsius. Como a gente pode fazer para calcular a quantidade de calor total necessária para essa transformação? Bom, a gente tem vários fenômenos envolvidos ali, então a gente precisa de calor sensível, para quando eu vario a temperatura, né, de menos 10 até 0 e depois de 0 até 30, mas eu tenho também a fusão, o derretimento do gelo, então eu tenho o calor latente envolvido também. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos observar. Então, aqui a gente tem o nosso enunciado de novo, imagine uma pedra de gelo de 100 gramas a menos 10 graus Celsius, e que queremos transformá-la em água a 30 graus Celsius. Como calcular a quantidade total de calor necessária para essa transformação? Vamos lá. Então, primeiro, a gente vai fazer o seguinte, calcular o quanto de calor é necessário para que o gelo de menos 10 chegue a 0 graus Celsius. E disso, de menos 10 até 0 graus Celsius, eu tenho um calor sensível, pois está acontecendo variação de temperatura. Então, eu tenho aqui o calor específico do gelo, que é 0,5, e a gente vai utilizar a fórmula do calor sensível, que macete, Q é igual a mc delta T. Então, o Q é igual a 100 vezes o 0,5, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Final menos a inicial, 0 menos 10 vai dar 10 positivo. Multiplica tudo, isso aqui vai dar 500 calorias. Depois, a gente tem a fusão do gelo, o derretimento do gelo. Se eu estou derretendo, é calor latente. Então, a gente tem aqui que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Fórmula que mole, M vezes o L. 100, que é a massa, vezes o 80, 8.000 calorias para a fusão do gelo. Mas ainda eu quero transformar, depois que o gelo virou água, eu quero aquecer essa água até 30 graus Celsius. Então, vamos lá. A gente vai ter mais outra parte, onde, então, eu quero aquecer a água de 0 até 30 graus Celsius. Então, o calor sensível, de novo, porque eu tenho variação de temperatura. E o calor específico da água agora é 1. Então, que macete? M, massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. 100 vezes 1 vezes 30, 3.000 calorias. Como a gente vai fazer para calcular a quantidade de calor total, final, que a gente precisa? Bom, a quantidade de calor total é a soma de todas as quantidades de calor que a gente calculou ali de cima. Então, a quantidade de calor total é 500 mais 8.000 mais 3.000. Totalizando aqui 11.500 calorias, tá? Então, isso daqui é um exemplo de como a gente calcula a quantidade de calor total em uma transformação, tá? Então, pode existir exercícios que peçam isso para vocês. Agora, a gente vai para o equilíbrio térmico. Um outro exemplo. Então, digamos que você tenha esquentado 200 ml de água, que isso equivale a 200 gramas, para o café. E essa água fica com uma temperatura de 90 graus Celsius. Para não queimar a sua língua, você resolveu misturar 100 ml de água a 30 graus Celsius, que isso equivale a 100 gramas de água. Qual será a temperatura final do seu café? E considerando que o calor específico da água é 1 caloria por grama Celsius. Bom, agora quando a gente fala de equilíbrio térmico,
a gente vai utilizar um outro modo também para resolver esse problema. Aqui tem de novo o enunciado e a gente vai lá. Quando a gente trabalha com equilíbrio térmico, a gente deve utilizar a seguinte equação. A gente soma todos os calores envolvidos e iguala agora a zero, tá bom? Essa igual a zero é porque eu tenho um equilíbrio, porque no final, somando todo mundo, isso precisa ser igual a zero. Equilíbrio térmico quer dizer isso. Então, ou seja, a soma das quantidades de calor envolvida no fenômeno é sempre igual a zero. Assim, o que a gente tem? Então, a gente tem que Q1, nesse caso, eu tenho dois calores envolvidos. O da água quente e o da água fria. Então, eu tenho Q1 mais Q2 é igual a zero. A massa da água quente multiplicado pelo calor específico da água quente multiplicado pela variação de temperatura da água quente, mais a massa da água fria, calor específico da água fria, variação de temperatura da água fria, igual a zero. Vamos começar a substituir com os dados que a gente tem no problema. A massa de água quente, 200 gramas, multiplicado pelo calor específico, que é 1, multiplicado. Aqui que vem a grande jogada. No equilíbrio térmico, a temperatura final é igual, né? Porque eu misturei duas quantidades de água, vou esperar um pouquinho. Lá no final, todo aquilo envolvendo vai ter uma certa temperatura, que é igual, tá? Então, a TF é igual aqui para o Q1 e para o Q2. E é isso que eu quero saber, qual a temperatura final do meu café. Então, TF menos a temperatura inicial da água quente, que é 90, mais 100, que é a quantidade de água fria, massa, multiplicado por 1, que é o calor específico, multiplicado pelo TF, temperatura final, que eu quero saber o quanto vai ficar, menos 30, que é a temperatura inicial da água fria, tudo isso igual a zero. Aqui a gente vai fazer chuveirinho, então no final fica 200 vezes TF menos 18.000, mais 100 vezes TF menos 3.000, igual a zero. Aí agora a gente junta tudo que tem letra, vai ficar 200 mais 100, 300 TF, igual, e vou passar o 18.000 e o 3.000 lá para o outro lado, também somando os dois, que vai ficar 21.000. Então, fica 300 vezes TF igual a 21.000. No final aqui, vai ficar TF igual a 21.000 dividido pelo 300, que estava multiplicando e passa dividindo. Fazendo essa divisão, a gente chega que a temperatura final lá do meu café vai ficar a 70 graus Celsius. Então, aí eu já não vou mais queimar minha língua, né? Não tá quase fervendo a minha água. Tá certo? Então, esse aqui também é outro exemplo de como a colorimetria pode aparecer para vocês aí nos exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Tchau, tchau.